Amados, nesta mensagem /estudo, vamos ministrar e vamos falar acerca do jejum. Vamos falar das várias modalidades de jejum, vamos falar de algumas coisas pertinentes ao jejum. Portanto, quero te convidar para você assistir até o final, lembrando que se você não conseguir assistir, vai parando, assiste um pouquinho. É um estudo /mensagem muito edificante para as nossas vidas. Portanto, também quero te pedir para você se inscrever no canal e, é claro, deixar o teu like abençoado. Vamos para a mensagem /estudo jejum. Você sabe o que é? Vamos ver. Queridos, o jejum é abstinência de alimento durante algum tempo. Então, nós temos que ver que existem grandes diferenças. Tem o jejum como ritual, que é um jejum praticado regularmente, com objetivos bem ritualísticos, características da lei e prática judaica de outras religiões. A gente vai achar em Levítico, já estamos lendo aí em Levítico capítulo 16, versículos 29 a 31. Também vamos falar do jejum espontâneo. A gente já sabe que o jejum pode ser como ritual, mas a gente vai falar também do jejum espontâneo. O que é o jejum espontâneo? O jejum espontâneo é sempre acompanhado de orações, tendo sempre motivos bem especiais, motivos muito especiais. E é claro, o jejum é sempre secreto, não se esqueça disso. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 18, fala claramente sobre isso. Então, na Bíblia, o jejum espontâneo tem os seguintes objetivos, e eu quero que você entenda, e a gente vai falando dos textos e explicando os textos, ok? Honrar a Deus, em Isaías capítulo 58, versos 3 e 7, e Mateus 6, versículo 18. Ou seja, o jejum honra ao Senhor. O jejum traz para as nossas vidas uma posição de humilhação diante dele e ao mesmo tempo de honra diante dele. Estamos honrando a Deus. O jejum honra a Deus. Obviamente o jejum ele é reservado e ele é secreto. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 18 fala claramente que infelizmente muita gente faz ao contrário. O que acontece? A pessoa, para falar assim que está de jejum, ela fala e ela se mostra totalmente contristada. Para falar assim, eu sou santinho, eu estou jejuando, você não jejua, mas eu jejuo, tá vendo aqui minha cara? O jejum tem que ser reservado, tem que ser secreto, ou seja, de preferência quando você for jejuar, faça um jejum na tua casa. Se for na igreja, fique alegre, fique feliz, fique contente, não demonstre um rostinho contristado, como que pareça o mais santo ou a mais santa. Eu e você, por mais que façamos jejuns, não seremos santificados pelo jejum, isso é uma outra história, não vou falar aqui sobre santificação, nós já temos outras mensagens falando sobre santificação, inclusive vou deixar até aqui nos cards falando acerca da santificação, ok? Só que nós estamos falando de jejum como um artifício maravilhoso, uma arma maravilhosa para prosseguirmos e para vencermos basicamente sempre lutas espirituais. Creia nisso. O jejum também pode ser com 1 ou 2 ou 3 objetivos, tipo assim, honrar a Deus, humilhar-se e preparar-se, ou seja, todas as vezes que eu estou jejuando, eu preciso entender que eu me humilho diante do Senhor, que eu estou honrando a Deus e, é claro, eu estou me preparando para algo que talvez eu nem saiba ou que eu já saiba, mas eu estou me preparando espiritualmente. Então, quando eu me abstenho de alimentos sólidos por determinado período em que eu estabeleço, ou seja, quando eu jejuo, e é interessante porque alguém vai falar assim, pastor, então a gente jejua todo dia? Porque a gente, tipo assim, você vai dormir lá para meia-noite mais ou menos, e você acorda às 6 horas, então você fez um grande período de jejum, certo? Certo, você jejuou, mas você não jejuou conscientemente, porque o verdadeiro jejum é aquele que nós fazemos conscientemente, ou seja, conscientemente você acordou às 6, 7 da manhã e a partir daquele momento você decide assim no seu coração, vou permanecer sem me alimentar até o meio-dia, até as 15 horas, até as 18, enfim, até o tempo que você aguentar, e naquele período, em secreto, se humilhando, honrando a Deus, se preparando, você vai louvar, orar, ler a Bíblia, você está fazendo jejum, ok? Você está ministrando sobre tua vida algo espiritual para você vencer alguma coisa que às vezes você nem sabe que vai vencer, essa é a realidade, mas você está se preparando. Por isso, nós somos homens e mulheres que de vez em quando Deus vai impelir a gente a jejuar. Então, se você amanhecer um dia que o Espírito Santo vai estar te impelindo para jejuar, faça o jejum e, é claro, abstenha-se de alimentos por um período e coloque no teu coração e saiba, Deus estará contigo em nome de Jesus. Amém? Uma grande dúvida que fica, qual é o período que eu tenho que jejuar? Por quanto tempo que eu vou jejuar? Quantas horas eu vou jejuar? Isso é uma dúvida que fica em vários corações e que está, até hoje, eu vejo um monte de gente falando de períodos, sabe? E vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver se a Bíblia tem explicação para isso, eu te garanto que ela tem. O tempo do período, ele é indeterminado. Quem vai decidir o quanto tempo vai ficar se alimentar é você mesmo. Você não pode se basear por ninguém, porque quem sabe do teu organismo é você. Quem sabe até onde você
você aguenta é você mesmo. Ainda que você peça forças a Deus, você precisa entender o teu organismo. E eu quero tirar como base o texto de Daniel, capítulo 9, versículos 3 ao 19. É um texto que vai falar claramente. Você está lendo aí na tela agora. Eu faço questão que esse texto vá bem devagar para a tua vida, para você poder ler. É claro, pega a tua Bíblia aí e leia Daniel, capítulo 9, versículos 3 ao 19. Lê com calma e você vai ver que quem propõe a questão do jejum, do tempo de jejum, é sempre quem está fazendo o jejum. Não é ninguém que te determina, ou seja, é o próprio Deus que coloca no teu coração. E é claro, você também conhece as tuas forças. Às vezes a gente nem conhece as nossas forças, né? Eu sei de casos de pessoas que se aventuraram a jejuar durante muito tempo e passaram mal. Queridos, a gente não vai fazer mal contra o templo do Espírito Santo, prestem atenção. Então, qual é o período do jejum? E você está lendo ainda aí? Qual é o período do jejum? O período do jejum você determina. Você pode ficar sem se alimentar 4 horas seguidas? Fique sem se alimentar 4 horas seguidas. Você pode ficar sem se alimentar 6 horas? Fique 6 horas. Você só pode ficar sem se alimentar 2 horas seguidas? O período que você tirar para não se alimentar de alimentos sólidos, de nenhum tipo de alimento que você vai mastigar e colocar no teu estômago, é o período de jejum que você fará, ok? Louvado seja Deus por isso. Espero que tenha sido esclarecedor esse texto aí. Vamos para frente então. Por que o jejum tem que ser ou é secreto? Vamos à Bíblia? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, deixa claro acerca do jejum de maneira secreta. E aqui, como você está lendo aí, eu estou fazendo questão de ser bem didático nesta mensagem /estudo, e você está lendo bastante aí, né? Tá vendo um pouquinho meu rosto, porque a gente precisa revelar os textos e os textos estão aí claros para você. Então, para evitar qualquer tipo de orgulho e hipocrisia, o que aconteceu? O fariseu, ele deu um exemplo e um péssimo exemplo, né? Ao declarar em público o seu jejum. E aí tá nesse texto que você está lendo aí. Então, o que acontece? Às vezes nós fazemos assim, né? Como eu falei lá no início, a gente declara que está jejuando, faz cara de contristado para que todo mundo ache que sejamos os santinhos ou as santinhas. Por favor, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece o teu coração, por isso o jejum tem que ser secreto. Às vezes acontece assim, né? Já aconteceu comigo, eu tenho certeza contigo também. Você está no teu jejum, você está na tua abstinência e alguém fala assim: fulano, vamos comer alguma coisa? Educadamente diga: não estou com fome nesse momento, muito obrigado. Fulano, vamos comer? Enfim, tem um detalhe, né? O jejum é secreto. Você vai para casa de alguém, você vai visitando, vai visitar alguém. Obviamente você sabe que lá vão te oferecer alguma coisa. Por favor, faça um período de oração anterior àquele ou encerre o teu período de jejum quando você chegar lá na casa da visita. Ou então, na hora que a pessoa te oferecer alguma coisa, entrega o teu jejum em espírito a Deus e vai comer, porque às vezes você pode, até prejudicar uma situação por causa disso. E se você vai sentir que vai acontecer isso, não faça nem visita. Não vá. Só visite alguém, só faça o jejum depois, ou só escolha o dia para fazer jejum, se você não for visitar ninguém. Ou se você souber que a pessoa que você está visitando também, naquele dia, está em jejum. Tá claro sobre isso? O jejum precisa ser em secreto. É você com Deus. Ninguém vai te julgar melhor ou pior se você jejuar 1 dia, 2 dias, 1 hora, 2 horas. Quem sabe do teu jejum é o Senhor. Ok, queridos? Deus está falando conosco, amém? Pergunta clássica que todo mundo faz: será que a gente pode beber alguma coisa? Quando eu digo beber alguma coisa, né? Será que você pode tomar água quando você está fazendo jejum? O que você acha? Sim ou não? Vamos para a Bíblia. Como você está vendo aí no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim, olha, teve fome, ou seja, não se menciona, né? Jesus teve fome, mas não está dizendo que ele teve sede. Ou seja, por quê? Porque Jesus, no período do jejum que ele passou no deserto, estou deixando o texto aí para você fixar bastante na tua vida. Então, para evitar desidratação, a maioria dos jejuns bíblicos era somente de alimento, ou seja, o jejum de Jesus no deserto foi somente de alimento. Então, queridos, em nome de Jesus, realmente você pode jejuar tomando líquidos. Nada te impede de você fazer o jejum completo, se abstendo de alimentos e de água. Quando eu falo líquido, eu falo água potável, ok? Não estou falando de refrigerante, eu não estou falando de suco, disso, suco daquilo, não. O nosso corpo é composto de água também, principalmente de água, ou seja, de líquido. Então nós precisamos sim de água. O teu organismo precisa de água. Então Jesus, quando jejuou, ele tomou água, ele bebeu água, mas ele não se alimentou de nada. Tá claro? O texto que acabamos de ler está muito claro. Espero que essa dúvida tenha sido tirada também por cada um de vocês, ok? Vamos para o próximo? Perguntinha muito intrigante. O jejum é só de alimento físico? O que você acha? Tipo assim, eu só vou jejuar se eu não comer nada? Vamos explicar isso agora, por favor? Entenda? Obviamente que o jejum também não é de alimentos físicos. Em tempos modernos, precisamos jejuar de muita coisa. Precisamos nos abster da
da prostituição, porque jejuar é deixar de se alimentar ou se abster de comer alguma coisa, e às vezes a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração estão comendo coisas erradas, estão comendo coisas que não provêm de Deus. Então nós precisamos nos abster, nós precisamos jejuar, aniquilar, não comer certas coisas que não provêm de Deus. E aí, queridos, eu vou abrir um grande leque, não quero aqui ser alguém que está colocando dogmas ou sofismas, longe disso, mas vamos combinar, tudo que não provém de Deus, se abstenha, ou seja, jejue, não coma, não coloque no teu corpo, ou seja, na tua mente, no teu coração aquelas coisas, se abstenha daquilo, não se alimente das coisas que não provém de Deus. Deus está falando conosco, você está entendendo? Vamos para a próxima. E por último, eu quero que essa mensagem /estudo é rápida, objetiva, para a gente poder falar de maneira bem clara e bem direta para você acerca do jejum. Você vai ver aí na internet outros pastores com mensagens enormes, com textos enormes, enfim, com um bocado de coisas, mas eu quero ser muito simplório, eu quero ser muito claro, porque é o que a gente vive no nosso dia a dia, então eu não quero embaralhar a mente de ninguém, ok? Última pergunta, todo cristão deve fazer jejum? O que você acha? Todo crente no Senhor Jesus Cristo, todo cristão deve ou precisa fazer jejum? Uma frase é eu devo fazer e outra frase é eu preciso fazer. O que você acha? Você deve fazer jejum ou você precisa fazer jejum? Vamos para a Bíblia? A Bíblia tem resposta para tudo, não se esqueça. Os textos de Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15 e Lucas capítulo 5, versículos 33 a 35, que está aí na tela aí, que você já está lendo, diz claramente se todo cristão deve ou não fazer jejum. E a resposta é não. Pastor, todo cristão deve fazer jejum? Não. Todo cristão precisa fazer jejum? Sim. Ou seja, todo cristão deve? Não. Todo cristão precisa? Sim. Por quê? Primeiro, somente aqueles que tiverem condições físicas para isso. Queridos, como é que você vai fazer? Você vai dizer para alguém que está em tratamento, sei lá, de algum problema físico, de algum problema que está vivendo, você vai falar assim, olha, você tem que fazer jejum. Essa pessoa está em tratamento. Ela não pode jejuar. Ela tem que se alimentar, ela tem que tomar remédios. E às vezes alguns remédios a gente tem que tomar com o estômago cheio. Então, essa pessoa não pode jejuar. Ela precisa jejuar? Precisa, mas vai ter um momento em que ela vai conseguir jejuar, mas não é aquele momento, ok? Ou seja, jejuar não pode ser obrigação nem para mim nem para você. Jejuar tem que ser algo espontâneo para as nossas vidas. E aí eu fico perguntando e você vai se perguntar, pastor, mas se eu preciso? Calma, a gente precisa. Certa feita, Jesus falou assim, esta casta de demônios não vai sair a não ser com jejum e oração. Então, existem situações específicas para a gente jejuar. E uma das situações mais clássicas para a gente jejuar é derrubar, vencer castas demoníacas. O que não pode ficar na dúvida, o que não pode gerar dúvida em mim, em você, é o jejum, ele é primordial para a nossa vida espiritual. Agora, eu conheço gente que quer vencer batalha financeira com jejum. Sinto muito, desculpem. A minha Bíblia diz, e a tua deve falar também, que batalha financeira, ou seja, vitória financeira, ela é precedida de uma atitude muito clássica que muita gente não gosta de fazer, que é ser ofertante e dizimista. Ou seja, não existe jejum para você ter vitória financeira. Ou você é ofertante dizimista ou você não é. Então não vai existir jejum para outras coisas. O jejum é muito específico. O jejum honra a Deus. Um jejum nos humilha diante do Senhor e demonstra toda a nossa pequenez diante de Deus. E o jejum também nos prepara para coisas espiritualmente falando. Basicamente falando isso, porque se a nossa luta não é contra carne e sangue, e se a gente tem que se preparar espiritualmente, uma das maiores armas espirituais é o jejum, junto com a oração. Então precisamos crer que o Senhor falará conosco e nos mostrará o momento exato de nos abstermos de comer alguma coisa, o momento será específico, a ocasião será específica, o tempo será específico e Deus vai colocar no teu coração o tempo que você vai parar de comer e você não vai fazer jejum para todo mundo saber, será em secreto e, é claro, você receberá as benesses de ser um homem, uma mulher que busca espiritualmente, não para os outros, para outras pessoas verem, mas para que você seja visto e enxergado por Deus a cada dia. Aliás, por falar em ser visto e enxergado, se você está nos enxergando, nos vendo até esse momento, nos ouvindo, sinal que você está gostando. Então, queria que você se inscrevesse no canal. Queridos, mais de 70% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas. Talvez você pensou assim, eu já sou inscrito. Não, você às vezes recebe a notificação ou aparece esse vídeo aí, você acha que está inscrito, mas não está. Então, vê aí, vê direitinho se você está inscrito. Outra coisa, não tenta se inscrever mais de uma vez. Muita gente fala assim, pastor, eu achava que estava inscrito, me desinscrever. Claro, se você já se inscreveu, não clica de novo, senão você vai se desinscrever. Se você fez isso, se inscreva
vida e não tenta se inscrever 2 vezes, ok? E é claro, deixe um like abençoado. Se você não gostou, deixe o dislike, sem problemas. A gente vai estudar mais para oferecer o melhor para vocês, mas eu quero que vocês entendam que o Senhor sempre vai querer nos usar e eu estou sendo usado por Deus. Portanto, em nome de Jesus, receba o melhor de Deus para a tua vida e, é claro, vamos jejuar na hora certa e vamos jejuar conforme o Senhor quer. Deus abençoe vossas vidas. Espero que tenham aprendido em nome de Jesus. Fiquem na paz. Até o próximo estudo/mensagem. Fiquem na paz.